Amém, irmãos? Vocês estão bem? Vamos orar? Vamos orar antes de começar aqui? Vocês estão animados? Hoje nós vamos ter 3 palavras aqui, ministrações menores, curtas. Os irmãos vão compartilhar conosco aquilo que eles têm recebido de Deus, amém? Fábio, Marlon e Rafael. Eles vão me dar uma folga, que eu tô rouco, amanhã eu vou pregar de novo. Então, eu queria que você ficasse em pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Senhor, Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco nesse lugar, nesse dia, Pai. Nesse dia que o Senhor preparou, o Senhor que já sabe tudo que vai acontecer aqui essa noite. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco. Nós não queremos fazer nada para o Senhor, que o Senhor não esteja junto, Pai. Senhor, essa reunião sem a sua presença é só uma reunião qualquer. É só uma reunião para cumprir um protocolo de algo. E não é por isso que nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor disse para nós, em dado momento, vai para a rua, porque tem filhos meus que precisam ouvir o que vocês estão falando nessa sala, e não tem como entrar nela. Então nós estamos aqui, Pai, há mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, debaixo dessa palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor corresponda, Jesus, à nossa obediência. E que o Senhor se manifeste poderosamente, transformando vidas nessa noite, para que o seu nome seja exaltado. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia! Perto quero estar,
junto aos teus pés, pois prazer maior não há. E me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparar ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus laços de amor. Abraça-me, 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 Deus,
com teus braços de amor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Abraça-me, 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 Deus, com teus braços de amor, com teus braços de amor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Mais uma vez ainda, glória. A ele a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia. Lucas, por favor. Marlon, como eu falei mais
mais cedo, agora há pouco. Hoje nós vamos ter 3 palavras breves aqui, de 20, 25 minutos no máximo. Eu queria pedir para o Lucas orar pelo Marlon, que o Marlon vai ser o primeiro que vai deixar uma palavrinha para nós aqui. Boa noite, graça e paz, meus queridos. Vamos orar pelo irmão Marlon. Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor o irmão Marlon nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor, tomá-lo nas suas mãos, Senhor, nessa hora. Que o Senhor possa usá-lo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoá-lo. Que o Senhor possa usar, Senhor, da boca dele para falar aos nossos corações a sua palavra, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para entregar para cada um que se faz aqui presente nessa noite, Pai. Que o Senhor possa usar na vida dele, Senhor. Que o Senhor possa derramar, Senhor, sobre nós o seu amor da sua palavra, Pai. Que o nosso coração vai estar aberto para receber, Senhor, para ouvir, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem, meu Deus. No precioso nome de Jesus, Pai. Obrigado. Aleluia. A paz, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Todo mundo aí se aquecendo com um cafezinho? Amém, que bom. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, breve. Tá legal. A palavra está em Mateus 11, 28, 30. A idade chegou, já tomei cegueta já. Aleluia. Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, diz o Senhor. O jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. É a palavra que Jesus falou numa das suas pregações, né? E gostaria que vocês refletissem hoje o que trazem vocês aqui nessa noite, numa segunda-feira, para compartilhar com a gente aqui da palavra, da adoração. O que atraiu vocês aqui hoje? Eu acredito que assim como cada um de nós, cada um tem um fardo. Cada um deve estar cansado por algum motivo, por alguma história, por alguma perda, por alguma situação que é individual, porque nem sempre aquilo que possa ser difícil para o irmão é difícil para mim. Muitas vezes aquilo que é difícil para mim, o irmão tem uma facilidade maior para superar. Por isso que o Senhor falou que nos fez individualmente. Então eu gostaria de, através da exposição dessa palavra, que nós possamos entender claramente o que Jesus tem nos falado dia a dia. Ele tem chamado cada um de nós para vocês virem até o Senhor. E muitas vezes você pode se perguntar, mas qual que é o caminho? É simplesmente vir aqui nessa segunda-feira, toda segunda estar aqui participando desse culto, desse momento de comunhão. Tem algo a mais. É no seu secreto. Vocês são filhos amados de Deus, amém? Vocês são filhos amados de Deus, assim como nós somos filhos amados de Deus. E o Senhor diz na sua palavra que Ele não quer que nenhum se perca. Então por isso que Ele tem levantado filhos e filhas para estarem aqui, não só aqui, como em várias partes do nosso país, da nossa cidade, para estar atraindo e alertando cada um de vocês, assim como nós também, o que falo aqui serve para nós em primeiro lugar, para depois para vocês, irmãos. Então o Senhor está levantando sempre o exército, para que nenhum filho dele se perca. E ele tem gritado. Em Provérbios nós vamos ver que a sabedoria diz que ela grita à porta das cidades. E hoje tem gritado aqui nessa noite para vocês. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, irmãos, eu quero muito mesmo que o Espírito Santo nessa noite possa tocar na alma de cada um, no coração de cada um. Sabe? Ontem, em um momento de oração, o Senhor me trouxe uma palavra que inclusive é para a minha vida.
Às vezes a gente não entende os caminhos que a gente traça ao decorrer da vida, a gente se perde no meio do caminho e a gente não consegue ver uma saída, não consegue entender o porquê aquilo ou o que nos levou àquilo. Mas tem uma doença, dentre tantas, tem uma doença que o Senhor me trouxe o nome ontem, e a maioria sabe, mas ele me deu um nome que eu não consegui identificar. Ansiedade da alma. Nós temos ansiedade da alma. É uma doença que tem atacado todos nós. E muitas vezes essa doença nos leva para caminhos da qual que nós não planejamos. E que muito menos o Senhor não planejou para vocês. Para nós. Muitas vezes a gente faz escolhas que não foram escolhas da nossa identidade, do nosso DNA, que nosso DNA é o DNA de Cristo. Deus falou que nos fez a imagem e semelhança dele. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. E hoje ele está aqui para te dizer, não há nada que ele não possa fazer. Não há nada que ele não possa transformar. Não há nada que esteja tão quebrado que ele não possa restaurar. Não há nada, é o Senhor que diz. Não somos nós homens, não é ninguém que está aqui falando, não é o louvor. É a palavra dele é a verdade, irmão. É a palavra dele que nos garante várias promessas, mas a questão é que nós precisamos ir acessar essa palavra. Sabe, muitas vezes, durante muitos anos, e ainda luto com algumas coisas, sempre lutei com alguns espinhos da minha carne, com algumas doenças da minha alma, sabe, com algumas ansiedades da minha alma, da quais eu fazia escolhas, da quais eu não queria, porque eu tinha certeza que não fazia parte da minha vida. Muitas vezes eu não queria levantar, eu não tinha coragem para tomar a ação que eu deveria tomar diante de situações que mexiam com o meu emocional, atrapalhava as minhas decisões. Então, eu tenho certeza do que eu estou falando e do que vocês muitas vezes passam, porque eu vivi algumas coisas também. Então, na rua, na minha família. E muitas vezes a gente quer falar, meu irmão, eu falo porque eu tenho oportunidade de, pela honra e glória do Senhor, eu tenho a oportunidade de ler diariamente a palavra dele. Ele me deu entendimento, tem me concedido sabedoria e discernimento. Eu consigo captar a mensagem, meu irmão. Eu consigo ainda entender tudo que o Senhor tem falado. Ele tem me dado oportunidade. E muitas dessas vezes eu não conseguia sair do labirinto. Me encontrava num labirinto que eu falava, não vai ter mais jeito. Não era nada grave, não. Não era nada tão pesado. Deus tem tido misericórdia da minha vida. E mesmo assim, eu me sentia fraco e inseguro. E diante das situações eu não conseguia tomar uma ação diante daquilo. O que eu quero dizer com isso? Para trazer essa reflexão. Que há uma saída. Mas nós precisamos aceitar essa saída. E essa saída é Jesus. E essa saída é a rendição a Ele. É a fé. O Senhor fala que sem fé não podemos agradar a Deus. E em momentos complicados das nossas vidas, em momentos de extrema vulnerabilidade, a gente não tem fé. Nós não temos fé. Eu posso falar por mim. Quantas vezes eu falei na casa da minha mãe, ô Fábio, numa mesa que eu falei assim, a gente não tem fé não. A gente tem fé quando está tudo bem, meu irmão. E aí a gente acha que a gente tem fé. Mas no dia mal, que o dia mal chega, no dia mal a gente prova que geralmente não tem fé. Porque fé é entregar e confiar tudo aquilo no nome do Senhor, que o mais Ele fará. Ele falou em Mateus 6,33, Ele diz, buscai primeiro o reino, e a sua justiça, todo mais Ele fará. Mas a gente vive num mundo tão corrido, a gente está numa situação, é tanta informação, é tanto o ter do que o ser, que nós esquecemos de confiar no Senhor. E muitas vezes, não sei para quem aqui, não sei em qual situação você se encontra, irmão. Talvez nessa situação de vulnerabilidade, e você pode ter perdido a sua fé. Você pode falar assim, cara, nessa situação, como eu vou sair? Eu não vou sair, mas você vai sair em nome de Jesus. Eu declaro essa palavra, eu profetizo, vão sair. Só que o Senhor fala, a gente precisa querer. Ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate. Bate para nós, bate no meu coração todo dia. Ele fala comigo todo dia, meu irmão. Todo dia. Ele tem me chamado e muitas vezes eu recusei. Muitas vezes eu fechei a porta. E quando eu abro, aí eu percebo o amor, a graça e a misericórdia dele na minha vida. E tudo começa a tomar uma atmosfera diferente. E eu também queria, em muitos momentos eu esperava que o Senhor ia fazer assim, ó, ia ter um milagre, não que ele não possa fazer, ele pode. Mas milagre
é sobrenatural. Aquilo que ainda nós podemos fazer, aquilo que ainda a gente pode agir, o Senhor espera que nós abrimos a porta para Ele entrar. Que nós abrimos a porta, que nós acessamos o amor infinito dEle. E como eu falei, independente de circunstâncias, que eu tenho certeza que pessoas que estão em circunstâncias aparentemente melhores, mais confortáveis, também passam por muita doença da alma. Muitas doenças da alma. E não acreditam que possa acessar esse amor. Mas hoje o Senhor está me usando para dizer a você, tem esperança, tem acesso, abra a porta para o Senhor, abra a porta que o Espírito Santo vai se manifestar. Só que a gente tem que estar preparado de fato. E isso que não é fácil, a gente precisa acreditar. A gente precisa ter fé, que Ele vai agir. Só que a fé, ela vai se manifestar na nossa entrega, na nossa renúncia e na nossa busca. Através disso, que nós vamos manifestar nossa fé. E o Senhor vai agir. Ele vai nos fortalecer para passar em qualquer tempo de processo. Irmãos, mais uma vez, eu quero repetir a palavra que o Senhor está dizendo aqui hoje, que Ele falou no meu coração, em Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Eu vos aliviarei, diz o Senhor. Ele vai trocar o seu jugo, Ele vai mudar suas vestes, Ele vai mudar a sua história. Então, nessa noite, que o Senhor mude a história de cada irmão aqui. Amém? Amém? Olha para o seu irmão do lado e fala, Deus vai mudar a sua história. Olha para o seu irmão do lado e diga a ela, Deus vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. Ele pode todas as coisas. Ele vai te dar um novo dia diferente. Ele vai. Amém, irmãos? Amém? Então tá bom. Vamos orar ao Senhor? Não... Pai, em nome de Jesus, fica de pé, irmão. Fica de pé para a gente agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar compartilhando a palavra com esses irmãos. Mas, Senhor, acima de tudo, que essa palavra possa penetrar na alma desses irmãos, Senhor. Oh, meu Pai, que haja cura de toda ansiedade da alma, Senhor. Em nome de Jesus, que haja cura, meu Pai, nessa noite. O Senhor pode todas as coisas para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. O Senhor quer seus filhos todos salvos. Se nós que somos pais terrenos, queremos o bem para os nossos filhos, imagina o Senhor que é o nosso Criador, é um Pai de amor. O Senhor não quer que nenhum se perca, por isso que o Senhor continua levantando o exército, por isso que o Senhor continua levantando pessoas, para que ninguém se perca, meu Pai. Então que nessa noite haja salvação, haja transformação de vida na minha, começando por mim. Que haja transformação, meu Pai. Que haja mudança de vida. Que haja um renovo em nome de Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós cremos, mas aumenta a nossa fé nessa noite, meu Pai. Traz um novo, meu Pai. Oh, nós te pedimos, Senhor. Espírito Santo, seja manifesta, toma liberdade, seja bem-vindo nesse ambiente, trazendo um renovo sobre essas vidas, sobre as nossas vidas. A Senhora, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmãozinho, vem cá. Você mesmo, vem cá. Fábio. O Fábio vai deixar uma palavra para nós. Eu queria que você orasse por ele. Orar por ele? É. Você quer paz? Como você tá? Aleluia. Eu orar por ele? É? Sim. Ora pela palavra. No microfone. Só passa. Vai ter que botar perto da boca, senão não Tá. sai. Senhor Jesus, coloca a vida do Fábio em suas mãos, que ele cada dia mais possa ser entregue a Ti, Pai. Aleluia. Que cada dia ele possa queimar mais Amém. pelo Senhor, que, Pai, almas possam ser alcançadas através da vida do Fábio, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu lhe peço que o Senhor guarde o Fábio, Pai, onde quer que ele esteja, que aonde ele pisasse aí o Senhor pisando, Pai, que aonde ele tocasse aí suas mãos, e que, Pai, o Senhor tem o Fábio em suas mãos, Pai, eu sei disso. Amém, Jesus. E eu sei que o Senhor vai usá-lo muito ainda em seu nome. E muitas almas vão ser salvas, Pai, através do Fábio. Amém, Jesus. É o que eu lhe peço nessa noite, Pai. Obrigado, viu, Pai, pela vida do Fábio e pela vida de todos que estão aqui essa noite. Eu agradeço a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Boa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pode sentar. Fique à vontade. Vocês pensaram que tinha terminado, é isso? Vocês pensaram que tinha terminado, né? Ia fazer oração, levanta, vamos embora, né? Não, acabou não.
Assim como, e é engraçado, né, que a gente, o que o pastor Temer fala realmente acontece. Ah, melhor. Pastor Temer fala sobre uma coisa importante aqui, que é a questão do alinhamento, né? O Cadu veio falando aí, o pastor Cadu veio falando nas últimas 2 semanas a respeito de você poder se posicionar com Deus, não falando em posicionamento diretamente, mas ele veio falar na sua obrigação de ser humano para com Deus. Pastor Temer já falou aqui algumas vezes também, que ele já está há 2 anos aqui, falando. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o posicionamento. A importância do posicionamento, tendo em observação a obediência. Alguns de vocês aqui estavam no culto ontem, e ele só aconteceu por obediência, na verdade, porque o Temer teve obediência, o pastor teve obediência a Deus. O culto de ontem, para quem não viu, veja pela internet. Se ele não mexeu com você, é porque alguma coisa está errada. Porque eu realmente demorei para dormir. Eu acordei diferente hoje. Quando o pastor Temer falou para mim, hoje você vai falar, eu já sabia o que eu ia falar, ele já sabia que podia contar comigo para poder falar hoje. Eu já falei para vocês algumas vezes aqui em outras ocasiões, mas não tão específico com um determinado assunto. Então o pastor Temer está aqui na praça já há 2 anos, para que ele possa passar a informação para você daquilo que já Deus lhe deu. Você só precisa acessar essa informação agora. Pastor Cadu, como eu já falei, falou nos últimos 2 cultos sobre a vida dele, que o tempo está passando, as coisas estão acontecendo de forma diferente. Ontem no culto, inclusive, na culto da manhã, eu já pensei que Jesus ia voltar no período da tarde. Que não ia dar nem tempo pro culto da noite, né? E eu tenho certeza que à noite ele estava lá. Sem dúvida ele estava lá. Só que nessa hora que ele estava lá, nem todos viram, porque o dia que todos verem realmente, já vai ter dado a oportunidade realmente de você ter se entregue ou não. Por isso que eu coloco hoje a palavra posicionamento na mesa, porque a partir de escolhas, consequências e oportunidades, Deus tem dado na minha vida. A probabilidade para eu estar aqui hoje era 0. Para eu estar aqui hoje era 0. Assim, se o pastor Cadu, o pastor Temer olhar um pouquinho mais para trás também, pela história de vida deles que eles já contaram aqui, é praticamente 0 se a gente imaginar pela nossa mente. Para mim também. Eu passei por 3 experiências que já era para Deus ter me levado. E eu já conversei com alguns aqui que já tiveram oportunidades também, assim como eu, de já ter ido embora, mas Deus teve misericórdia para que a gente estivesse aqui hoje e tivesse aceitado a Deus. Eu acredito. E a palavra posicionamento tem a ver com obediência, que é uma ordem de Deus na Bíblia, de forma a guiar a sua vida perante Deus e preparar para você aquilo que já está preparado, em que você só precisa acessar. Homens obedientes são pessoas posicionadas, e posicionamento mostra aquilo que você é, não só o que você fala, mas também mostra uma conduta do que você está levando diante da sua vida. A firmeza na fé é a posição que você está tomando para e que em Jesus você não se desvie. Eu separei aqui 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estais firmes na fé e sede homens, fortificai-vos. Falando de homens fortes, ontem foi falado de 2 homens fortes também. Já foi falado aqui também pelo pastor Temer, pelo pastor Cadu, tanto de Abrão quanto de Noé. Ontem também, já falou de Jonas. Mas vamos falar de homens mais fortes como Abrão, Moisés. Esses homens tiveram posicionamento. Você já conhece a história que o pastor Temer já contou aqui.
Eu estou fazendo 6 meses que eu estou aqui. Eu estava vendo as mensagens hoje. E está fazendo 6 meses que eu estou aqui agora. E esse posicionamento para eu estar aqui hoje já complementou. Outro Fábio, por quê? Porque quando eu olhei no espelho hoje de manhã, é sério isso, quando eu olhei no espelho hoje de manhã, eu não vi mais eu. Depois de ontem, do que aconteceu, se você continuar olhando no espelho, depois desses 2 anos que o pastor Temer tem falado para você aqui, e você continuar vendo só você, está na hora de você tomar uma atitude. E isso é o posicionamento. E de repente vocês olharam a minha cara e viram, ele é mais tranquilo que o pastor Temer, o pastor Cadu, que só dá paulada direto aqui para a gente poder ter. Eu sou muito didático também em algumas coisas. E Deus tem conversado comigo, não no voz audível, como o pastor Temer fala, mas ele fala muito no meu coração. E o que eu preparei hoje veio transbordando. Chegou uma hora que eu falei pro Temer que eu já estava com um monte de coisa para falar e eu vou ter que resumir tudo isso. Mas eu estava falando aqui de homens obedientes e criaram uma posição. Noé se posicionou perante a palavra de Deus. O pastor Temer falou sobre isso, o pastor Cadu também. Abraão se posicionou perante uma mensagem que Deus deu para ele. Moisés se posicionou. E olha a responsabilidade desses homens. Davi se posicionou. E aí a gente fala, né? Não só de homens, né? Mas alguém conhece um pouco da história de Ruth? Senão a gente fica falando só de homens e deixa para lá as mulheres, né? A importância, quem sabe, a gente pega um dia para falar só de Ruth, mas a importância de Ruth, que ela foi fiel à sua sogra, cumprindo as providências divinas no resgate realmente familiar. E ela teve descendência direta na linhagem genealógica de Jesus. Ela foi bisavó do rei Davi. Então não é só os homens, né? José, então, filho de Jacó. Você acha que ele teve realmente, para quem não conhece a história, depois a gente pega mais um pouco a fundo isso, mas José teve, pelos problemas todos que ele passou, tanto com os irmãos, depois veio uma aprovação para ele. Ele foi governador do Egito, e ele poderia estar bem confortável, né? Bom, agora eu já sou governador, já cheguei na posição que eu queria. Como que ele se posicionou realmente perante Deus para fazer aquilo que o coração dele pediu? Eu estou falando tudo isso para que a gente não crie uma expectativa frustrada para aquilo que você acha que Deus tem falado na sua vida. Mas assim, como uma obediência na fé. E essa obediência, além de confiança, porque se você olhar o posicionamento do pastor Temer e do pastor Cadu, passa confiança para vocês ou não? Eles não têm um posicionamento, eles não têm uma forma de falar, um jeito de falar, isso não é deles, é de Deus. Quando a gente está próximo do pastor Hermínio, também, a gente vê um posicionamento, um homem de Deus. A gente está vendo ali um pouco, e você comentou a respeito disso ontem, o pastor Temer falou, que a gente sente um pouquinho dessa espiritualidade. Então são pessoas de confiança. E para isso, eles têm um firme propósito de vida, que é a aliança com Deus. Então eles selaram uma aliança com Deus. Nesse processo não existe mais neutralidade, nem indecisão. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Em Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Elias chegou ao povo de Baal e disse: até quando vocês vão ficar flertando ou brincando com pensamentos puros e impuros? Você já conhece um pouquinho dessa história que o pastor Temer já falou aqui sobre Baal e os deuses de Baal também.
Quando Elias perguntou isso para o povo, sabe o que eles responderam? O que eles responderam? Estou com medo. Eles não responderam nada. Por quê? Não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro. Eles não responderam nada porque eles estavam indecisos. Esse que era o problema. O cristão recebe uma orientação direta para não adotar padrões e valores e comportamentos do mundo, mas que tem uma postura transformada e tem a ver com posicionamento. É que eu estava falando aqui da postura do pastor Temer, a postura do pastor Cadu. Ele tem um posicionamento, a postura dele, não só como os pastores, mas são servos de Deus, que transmitem toda a palavra de Deus através deles, como a vida deles foi transformada através disso, como a vida do Temer foi transformada, independente da sua vida, da forma como ela vem, independente da vida do Temer, conforme ele viveu, conforme você viveu, conforme o Marlon viveu aqui também. E a gente nem combinou nada também, né, Marlon? Eu estava falando disso também. Mas o que ele falou de a gente poder aceitar e que está na hora, tem a ver com posicionamento, é agora também. A gente nem combinou nada, né, sobre isso. Mas, realmente, o que ele fez, o que ele falou, acabou trazendo também. As oportunidades que a gente tem na vida faz com que a gente continue a acordar todos os dias, imaginar que dia é hoje. Hoje, segunda-feira, foi que o Marlon acabou de falar aqui. Por que você está aqui hoje? Por que você veio para cá hoje? Você acordou, fez todas as atividades durante o dia e sabia, bom, 6h30 eu já tenho que estar lá na praça. Por quê? Você veio ouvir uma palavra do Senhor, mas e terça-feira? E amanhã? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas? Você vai continuar frequentando os mesmos lugares? Você vai continuar com as mesmas amizades? Você vai continuar com os mesmos costumes? Os mesmos vícios? Será que amanhã vai dar tempo para você poder escolher? Sendo que você pode escolher hoje? Nesse processo de entrega, quando você começa mais a ouvir do que pedir, comigo já aconteceu isso. Não importa qualquer condição, tá? Mas você vai começar a perceber que você não vai querer mais as coisas para você. Quando você se posiciona, só para fundamentar a palavra posicionamento, é um processo de escolha, confiança e obediência. E quando você percebe isso, as pessoas começam a perceber você. Que você está diferente, que você está falando de uma maneira diferente, que se comporta de uma maneira diferente. E o pastor Temer falou isso aqui um dia. Eu guardei, não lembro, faz uns 3 meses já. Ele perguntou para todo mundo aqui, como é que você quer ser visto? E ele apontou para mim, eu estava bem ali onde a Simone estava, falou, Fábio, você quer ser visto como um cozinheiro cristão ou um cristão cozinheiro? Eu falei isso. E aí hoje, aquilo já veio mexendo comigo durante um bom tempo. Posso te falar que hoje eu não penso mais me preocupar com a minha profissão. Porque eu quero que as pessoas me vejam como um cristão primeiro. Eu quero que as pessoas me vejam primeiro pelo aquilo que eu aceitei, pelo aquilo que eu sou. Se eu vou ser um pastor, se eu vou conduzir a palavra, se eu vou falar, eu quero que as pessoas vejam isso primeiro. E não o Fábio cozinheiro que está lá cozinhando para um monte de gente, que tem um espaço lá, que traz um monte de coisa, que faz vídeo, faz... Não interessa nada disso. Não interessa nada disso. Essa chavinha para ela poder virar, você precisa ter essa confiança e essa obediência, porque Deus tem falado. E às vezes você não quer ouvir, porque o seu coração ele está cheio de coisas só para você, que você não fica em silêncio um pouquinho para ouvir o que Deus tem para você. E quando você aceita, a sua oração e sua vida começa a mudar. A minha oração mudou. Eu pedia para a minha oração, Deus, faz isso para mim, concede isso para mim. E agora,
eu só peço para Deus, Deus, assopra o meu barquinho, onde você me levar, eu estou indo. Então, esse posicionamento de você mudar a sua vida, ela te constrange. E por incrível que pareça, vai constranger as outras pessoas que estão à sua volta, dentro da sua casa, suas amizades. Por isso que os seus hábitos, suas mudanças têm que mudar. Não tem como você permanecer no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, se você aceitou a transformação de Jesus dentro de você. E é isso que tem feito dentro de mim, isso que me incomoda constantemente. Semana passada o pastor Cadu falou muito sobre isso. O tempo está passando, já passou mais uma semana. Teve gente que estava aqui, outras pessoas não estavam aqui. Conversei um aqui que de 7 tiros que deram nele, 5 pegaram e ele estava aqui. Você acha que foi oportunidade para ele? Não. Eu caí de moto aqui em Taubaté, perdi a consciência, podia ter morrido aquele dia. Perdi a memória durante 3 horas. Eu podia não estar aqui mais. Mas Deus proporcionou, pela misericórdia dele, uma outra oportunidade para que o Fábio estivesse aqui hoje, falando aqui para vocês hoje. Para que assim como ele transformou a minha vida, transforme a sua também. E só para terminar, a coragem é fundamentada na presença do auxílio de Deus. Você não faz absolutamente nada disso sozinho. A caminhada é com Deus, é com seu irmão do lado, é com o pastor, é com o Rafael, é com a Simone, é com o Fábio, é com o Cadu, é com o Marlon. Tá falando isso agora, né, Marlon? Tá falando agora pro Marlon, a gente não caminha sozinho. Então, no seu processo de escolha, assim que você realmente escolheu ter Deus e Cristo na sua vida, primeiro que você não vai estar sozinho, que você vai estar com Ele. A princípio, você já escolheu esse caminho. E agora nós estamos juntos também, porque vocês estão aqui e nós estamos aqui. Eu estou aqui por causa de vocês hoje. Só vou deixar um último versículo, para que você seja forte nesse seu processo de escolha hoje. Provérbios 28:1. O ímpio foge, não havendo ninguém que o persiga, mas os justos são ousados como um leão. Mais uma vez, Provérbio 28:1. Que nós possamos realmente ter essa ousadia, coragem, confiança, posicionamento. E fale com Deus hoje à noite, assim como Ele falou de alguma forma comigo essa noite também. E que você entregue sua vida a Jesus, sem perder muito tempo, gente. O tempo está passando, irmãos. Que Deus abençoe a todos nós e que sigamos sempre o caminho de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer que o Fábio já é quase um pastor, né? Porque adora o microfone, quase que ele estoura o tempo dele. Ô, irmãozinho, chega aqui. Você mesmo, hein? Vem cá. Rafael. Saulo. O Saulo tá numa empreitada lá na igreja, que ele me deu uma ideia. Eu falei, gostei da sua ideia, vem fazer. Ora pelo Rafael. Amém. Boa noite a todos. Amém? Vamos orar. Abba, nós te agradecemos, Abba. Não há ninguém maior do que o Senhor nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Liberdade para se mover, liberdade para curar. Liberdade, Jesus Cristo, para transformar as mentes neste lugar. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão. Eu quero pedir que tudo que o Senhor colocou no seu espírito venha, Senhor Jesus Cristo, salte. Para que possa, Jesus Cristo, ser manifestado o teu reino uma vez mais. Senhor, eu quero pedir, Jesus Cristo, a graça do Senhor sobre a família dele. Quero te agradecer, Jesus Cristo, por aquele dia o Senhor ter dado livramento a ele, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Mova no nosso meio, Senhor. Dê sabedoria a ele, Jesus. Que as palavras saltem, Jesus, no teu espírito. Sim, que o verbo Jesus Cristo venha e faça se mover entre nós. Te agradecemos, Jesus, por todos que estão aqui, Pai. Continue conosco, Espírito Santo. Esse projeto é teu, Jesus. Nós somos teus. Te agradecemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Sei.
Boa noite a todos, graça e paz. Deus é maravilhoso. Que ouvindo os meus irmãos ministrar, sem saber quem ia ministrar, o pastor falou, vou chamar mais alguém para dividir o tempo, mas não disse quem era e a gente não conversou sobre o tema, sobre os assuntos, e o Senhor vem complementando. O que Deus colocou no meu coração para essa noite, a gente vai começar com uma pergunta para uma reflexão, para nós entendermos e aquilo que Deus quer compartilhar com nós nessa noite. O que Cristo tem representado para nós? O que nós temos feito com o que temos recebido aqui toda segunda-feira? Então, porque o que Deus colocou no meu coração é que Cristo é a nossa suficiência. Cristo é tudo o que precisamos. A suficiência de Cristo é um dos principais pilares da fé. Em um mundo repleto de incertezas, desafios, em Cristo nós encontramos a plenitude que a nossa alma tanto anseia. Por isso que o mundo tem um ditado que diz que o vazio que o homem tem só pode ser preenchido por Deus. Então, ou seja, tudo que nós precisamos, somente em Cristo nós vamos encontrar. Porque através do sacrifício de Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, o Senhor colocou no meu coração 4 pontos para nós trabalhar aqui. Eu vou procurar ser breve para ficar dentro do tempo. O primeiro ponto é: Cristo é suficiente para a nossa salvação. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois a salvação é um dom gratuito e ela só pode ser, a gente só pode ter acesso a ela através de Cristo, crendo no sacrifício que Cristo fez por nós. Aleluia! Obrigado, Jesus. E nesta noite, que possa cair no coração de vocês, como revelação, que Cristo fez, independente do que você tem feito, do que você tem passado, por onde você tem passado, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas ansiedades, Cristo já levou sobre si. Isaías já vinha ministrando 600 anos antes de Cristo vir à Terra, que ele levaria sobre ele as nossas enfermidades, as suas pisaduras levaria as nossas enfermidades, as nossas ansiedades, os nossos medos. Ou seja, em Gálatas a gente vai ver Paulo relatando aos irmãos de Gálatas que através do sacrifício de Jesus, ele levou sobre si a maldição da lei que nos aprisionava. E hoje nós podemos estar aqui e entender que quando João, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas que maneira foi essa? Que ele não conseguiu achar palavras no seu vocabulário, no seu entendimento e no seu intelecto que conseguisse distribuir ou atribuir uma qualidade do tamanho do amor de Deus para com a humanidade. Então ele citou dessa forma, de tal maneira. Mas que maneira é essa? É a maneira que nós nos encontramos e nós nos colocamos diante do Senhor. É com as nossas dificuldades, com as nossas necessidades, com os nossos anseios, porque Deus nos deu um livre-arbítrio, e por esse livre-arbítrio a gente muitas das vezes tomamos situações ou passamos por lugares que Ele não planejou para nós. Porque lá o salmista vai dizer que Deus já sabia, já tinha escrito os nossos dias antes mesmo que fôssemos concebidos no ventre da nossa mãe. Então, ou seja, Deus não concebeu para nós passar por lugares ou por situações, muitas das vezes desafiadoras, ou muitas das vezes que Ele não agrada, que Ele se entristece. Então, esse livre-arbítrio nos leva a lugares que nos distancia de Deus. Mas nesta noite eu quero trazer para vocês a consciência de que Ele amou de tal maneira. Ele amou, que Ele entregou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então vocês têm direito à vida eterna. A partir do momento que vocês creem em Jesus, entreguem a sua vida para Jesus, e vocês possam desfrutar do que Ele conquistou na cruz, nos deu por direito e por acesso. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus, por estas pessoas que estão aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, porque elas terão acesso ao reino espiritual, elas terão direito de se assentar à destra de Deus Pai. Aleluia! Obrigado, Jesus.
Cristo é suficiente para a nossa santificação. Esse é o segundo ponto, porque muitas das vezes nós nos pegamos em situações que a gente fala, mas eu não posso, eu não tenho direito, eu não tenho acesso, eu não consigo. Porque eu errei, eu pequei, eu usei droga, eu bebi, eu me prostituí, eu fiz coisas que desagradam a Deus, que estão fora da sua palavra, então eu não tenho condição de ser santo, eu não consigo me achegar à santidade de Deus. Mas lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz assim, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então ele vai completar, basta nós nos posicionarmos, como o Fábio acabou de falar, basta nós termos um posicionamento de se entregar na presença do Senhor e falar, Pai, eis-me aqui, e na minha força eu não consigo, na minha habilidade eu não tenho solução. Mas na sua força, na sua habilidade, naquilo que o Senhor fez por mim na cruz, antes mesmo que eu viesse a existir, o Senhor já me deu esse direito. Então eu posso crer que na obra da cruz há uma transformação na minha vida, que somente em Jesus é capaz de se realizar. Aleluia! Um terceiro ponto é que Cristo é suficiente em todas as nossas necessidades diárias. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, vai dizer assim, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a riqueza na glória por Cristo Jesus. Em todas as nossas circunstâncias, em tudo aquilo que nós passamos, em tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor, Ele há de suprir as nossas necessidades. Lá em Mateus, Jesus vai falar que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus, que as demais coisas não seriam acrescentadas. Isso não foi colocado por acaso. Porque como Ele há de suprir as nossas necessidades através da riqueza em Cristo Jesus, porque Cristo sendo rico, Ele se fez pobre no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter o lugar dele, Ele se substituiu no nosso lugar, pagou a nossa dívida. Então Ele nos deu acesso. Ele nos deu essa liberdade, nós nos precisamos entregarmos, nos posicionarmos nesse lugar de filho, entendendo que Ele é Pai. E um bom Pai, nós como pais falhos, carnais, nós desejamos aos nossos filhos boas coisas, nós desejamos aos nossos filhos sempre o melhor, que eles estudem numa boa escola, que eles tenham a melhor roupa, o melhor colégio. E Deus, o nosso Pai, sempre deseja o melhor para nós. Ele não deseja que nós passamos por dificuldade, passamos por necessidade, por fome, ou por algum tipo de situação que nos desabone ou nos entristece. E Ele sempre vai estar disponível a suprir as nossas necessidades. E a partir do momento em que nós venhamos a nos posicionar e entregar para Ele o nosso fardo que é pesado, e pegar o fardo dele que é leve e o seu jugo que é suave. Aleluia! Um quarto ponto é, Cristo é suficiente para enfrentarmos as nossas tribulações. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Mesmo na dificuldade, a presença de Cristo nos garante que tudo tem um propósito divino. É o que eu estava falando, muitas das vezes o nosso livre-arbítrio nos coloca em lugares que não era o plano de Deus, que não era a vontade de Deus. Mas vocês aqui têm recebido um privilégio já há mais de 2 anos, toda segunda-feira, podendo receber da palavra de Deus, podendo absorver aquilo que Deus tem para vocês. Porque vocês hoje estão aqui sentados, alguns vieram pelas suas necessidades básicas, de tomar um café e mais tarde se alimentar da janta. Mas o Espírito Santo conduziu vocês, porque Ele é o único que conduz o homem ao arrependimento do pecado. E eu creio que quantos aqui passaram por batalhas espirituais ao longo do dia para que não viesse aqui para receber da palavra de Deus, porque o diabo não está contente e ele não quer que você ouva da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela traz em vocês a revelação do que Cristo fez para vocês. E através de Cristo vocês vão poder sair das situações que vocês têm se colocado. É óbvio que toda a nossa atitude, tudo aquilo que nós colocamos, que nós agimos, o nosso livre-arbítrio nos coloca em situações, isso vai ter uma consequência e nós precisaremos passar por elas. Não estaremos isentos delas. Mas Cristo, em nós, nos dará força, nos dará habilidade, nos dará estratégia para passarmos por essas situações.
E estando aqui nessa segunda-feira, não só pelo alimento físico, mas também pelo alimento espiritual que vem a entrar no vosso espírito. E isso vai trabalhando no vosso coração. Então a partir do momento que vocês se posicionam e falam: Pai, estou diante de Ti, para receber da Tua palavra, com o coração manso e humilde, ensinável para receber da palavra. Porque a palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração contrito. Então, a partir do momento que nós nos posicionamos e falamos: Pai, o meu fardo está pesado, o meu jugo está difícil, na minha condição eu não consigo. E hoje eu me entrego diante de Ti, sabendo que o Senhor é suficiente para salvar, o Senhor é suficiente para me santificar, o Senhor é suficiente para suprir as minhas necessidades, que o Senhor é suficiente para livrar-me das minhas tribulações. Sabendo de tudo isso, Pai, eu me posiciono diante de Ti e falo: eis-me aqui, transforma a minha vida, me dá um novo rumo, me coloca numa rota de salvação, numa rota onde eu possa desfrutar do propósito que o Senhor fez para mim. E a partir desse momento, quando você se posiciona naquilo que Deus tem feito para vocês, naquilo que Deus tem proporcionado para vocês aqui na segunda-feira, vocês vão receber o fardo dele que é leve, o jugo dele que é suave, e vocês vão poder caminhar em direção àquilo que Deus já tinha escrito para vocês, antes mesmo daquilo que antes que vocês viessem a nascer. E Deus tem um plano lindo na vida de vocês, mas vocês precisam se posicionar, entregar a sua vida e se abrir para aquilo que Deus tem para vocês. E a partir desse momento, vocês vão entender que Cristo é suficiente para nos dar a segurança, para nos dar paz. E tudo que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida, em Cristo, nós não encontramos apenas aquilo que desejamos, mas encontramos aquilo que é necessário para a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente quer tantas coisas, mas essas coisas só vão nos afastar do propósito e daquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos falar: Pai, o que o Senhor tem para nós? Nos ensina a ver com os Teus olhos, nos ensina a amar como o Senhor amou, nos ensina a estar diante de Ti e fazer conforme o Senhor deseja que façamos. Então a minha oração para vocês nessa noite é que o Senhor possa entrar e trabalhar no coração de cada um. E aquilo que você não estava conseguindo, você se posicione hoje diante do Senhor e fale: Pai, eis-me aqui. Pega o meu jugo, porque ele está pesado e eu não consigo na minha força. Não consigo no meu braço, eu não tenho condição. O Senhor, Ele é misericordioso, porque a sua misericórdia se renova todas as manhãs para nos dar paz. Nos dar uma paz que excede todo o entendimento. E é isso que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês nessa noite. E eu creio que o Senhor vai trabalhar nas vossas vidas, de forma que vocês, a partir de hoje, passarão a entender e a compreender que se posicionar, a partir do momento que vocês se posicionarem diante de Deus, com o coração aberto, ensinável a receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para compartilhar com vocês. E não importa a idade. E às vezes você pode pensar: mas eu tenho mais idade, eu tenho menos idade, eu acho que eu não vou conseguir atingir ou viver aquilo que Deus já fez, porque o meu tempo já passou. Não, o Senhor sempre tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu. É, irmão, eu posso aposentar já. Não preciso vir mais aqui, né? Irmãos, quem foi abençoado pela palavra dos três? Você pode aplaudir Jesus pela vida deles? Eu vou passar o microfone para o pastor Cadu orar e fazer esse momento final com vocês aqui, do apelo. Mas antes disso, eu queria só dar uma informação a título de curiosidade. Quando a palavra fala sobre o jugo, vocês sabem o que é jugo? Quem sabe o que é jugo? Vocês tentam lembrar aí a figura de dois bois andando um do lado do outro. Não tinha um artefato de madeira no pescoço desses dois bois para puxar geralmente algo da agricultura, né? Algum artefato daquele de agricultura. Aquilo chama jugo. Então, quando a palavra fala que o jugo é leve, porque quando você está em Jesus, Ele te ajuda a carregar esse peso. Amém? Você consegue entender isso? Então é uma figura didática disso para nós. Pastor Cadu, ora para nós. Amém, meus irmãos? Palavra poderosa, Deus tem usado a vida desses irmãos com poder e glória, amém?
E nessa noite, eu quero convidar você, como nós fizemos na semana passada, eu acho que dá pra gente fazer. Pedir para que vocês se reúnam aqui em círculo, aqui na nossa frente aqui, e nós vamos fazer uma oração. E eu quero fazer um apelo a você nessa noite, né? Deus trouxe 3 homens de Deus aqui hoje, para trazer uma palavra de fé, de força, de esperança. E Deus está dizendo, não importa, né, aonde o teu livre-arbítrio te levou, mas o que importa é que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. Então, se você foi tocado por essa palavra, se o Espírito Santo tocou no teu coração, se você realmente foi ministrado pelo Espírito Santo através dessa palavra, eu quero que você se posicione aqui na nossa frente, que nós vamos orar para vocês, chamar os irmãos, né? Os pregadores, os irmãos lá da igreja, Saulo, o irmãozinho ali, a Dani, a Simone, Marlon, amém? O Fábio, o pastor, e nós vamos orar pela vida de vocês, amém? Alguém aqui ainda não confessou? Alguém aqui que está nesse lugar aqui agora não confessou ainda Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ou se você está afastado, você já confessou a Deus e você está afastado, você está distante dos caminhos do Senhor e você quer se reconciliar com Ele? Tem alguém aqui nesse momento, nessa noite aqui? Levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Amém? Amém? Ô, a Dani, uma mulher que está bem, irmãos? Vem aqui, meu irmão. Cadê o jovem, o Saulo? Vem cá, você aqui. Vem aqui, irmão. Irmão, vem aqui, ó. Vem cá. Vem cá, cadê o Saulo? Saulo, vem orar pelo irmãozinho aqui, ó. Você quer reconciliar a sua vida, irmão? É isso, irmão? Amém, em nome de Jesus? Amém. Deus preparou esse momento para você. Deus preparou um momento para você. Tem alguma irmã para orar com ela aqui, ó? Em nome de Jesus, amém? Quem vai receber oração, vem cá, irmãos. Vem aqui, irmão. Vem cá, irmão. Vem cá, irmã. Amém? Simone, vem orar. As irmãs aqui também podem orar aqui pela Valéria, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, pedir uma unção poderosa sobre a vida desses irmãos, Pai. No nome de Cristo, Deus amado, o Senhor venha, Pai, com poder e glória. Manifestar, Pai, a Tua graça, o Teu poder sobre a vida desse irmão. Manifestar, Pai, o Teu grande amor, Pai, sobre a vida desse irmão. Que ele seja agora tocado, Pai, transformado, Pai. Arranca dele todo jugo, Senhor amado. Todo bloqueio, toda trava. Oh Deus, tudo que está acorrentado, todas as algemas, os grilhões, Pai, sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, a liberdade, a libertação dessa vida, em nome de Jesus. Seja liberto, seja cheio da graça, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus, aleluias. O Espírito de Deus está nesse lugar, irmão. Você quer receber algo de Deus na sua vida? Vem aqui na frente, eu vou orar por você. Você quer receber uma cura? Vem aqui, eu quero orar por você. No nome de Jesus. Você tem uma doença física, eu vou orar por você. Você quer receber cura sobre o seu espírito? Eu vou orar por você, irmão. Basta você dar um passo. Basta você tomar uma atitude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tome uma atitude. Se curve diante da graça e do poder de Deus nessa noite. Amém? Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu declaro a sua cura, Pai. Hoje, amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor amado, sobre a vida do Teu Filho, Deus, a cura, Senhor amado, que ele necessita. A cura da alma e do espírito, Senhor amado. Oh Deus, toda ferida agora, toda ferida da alma e do espírito agora seja fechada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Como Teu sacerdote, Pai, eu abençoo a vida desse homem. Eu abençoo a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Declaro a cura do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus. Assim, Pai, sobre a vida deste irmão, Deus.
o Senhor possa vir com poder e glória agora, Pai. Ó Deus, sonda o coração, Pai. Sonda o coração, Deus, em nome de Jesus. Arranca toda mentira, todo sofisma do diabo, Pai. Toda cegueira espiritual, Deus, em nome de Jesus. Limpa agora, Senhor amado. Faz cair as escamas, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, eu declaro em nome de Jesus a cura do Senhor sobre essa alma, sobre esse espírito. Pela tua graça e a tua misericórdia, Senhor amado. Que o dom gratuito de Deus, a vida eterna, seja estabelecida sobre esse homem, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre a sua família, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu, como sacerdote de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, irmãos. Amém. Você crê, irmãos? Você crê que você pode ser curado nessa noite?